a nossa caminhada é muito semelhante àquele povo de Israel. Vocês lembram daquele povo que ficou lá no Egito e que clamava a Deus por um libertador? Veio Moisés, tirou o povo do Egito e foi fazer uma caminhada pelo deserto. O deserto, eles iam caminhar de volta à terra prometida, não era isso? Assim somos nós. Nós estamos encaminhada para a nossa terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? É a casa do Pai. Então nós estamos a caminho. E no nosso caminho nós temos momentos de muita fé, temos momentos de grandes dúvidas, temos momentos de tentações, tem um momento que a gente quer tirar Deus do caminho, tem momento que a gente fala, igual eu dou conta sozinho. E tem momento que a gente fala assim, eu preferia a escravidão do Egito, eu quero aquelas panelas, eu quero aquela carne, aquela cebola, mesmo que aquilo fosse um regime de escravidão. Porque a fé implica em coragem. Mudar é coragem. Então, às vezes a gente quer ficar na escravidão, submeter a qualquer coisa para não ter que mexer na estrutura que já está tão certinha. Então, acreditar em Jesus é uma decisão nossa. A fé é um dom de Deus. Ele nos dá esse dom, mas Ele quer que você diga sim. Ele dá esse dom a cada um de nós, mas depende de você responder a esse sim ou não. Você tem a liberdade humana de falar, não creio. E vocês convivem com quantos que não creem? Eu convivo com muita gente que não crê. Lá dentro do CTI, fala, não creio. É uma opção, é uma liberdade. Até que chega um momento na sua caminhada, porque eu brinco que a gente quando sai numa caminhada, a gente arranca todo mundo junto. Mas os que têm fôlego para chegar no final da corrida, é só os que contam com alguma coisa especial. E eu digo que se a gente não contar com Deus, a gente não chega lá. E a gente observa que as pessoas vão caminhando até que surgem os primeiros questionamentos, né? Quem sou eu, né? Que sentido tem minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é a razão da minha vida? À medida que a gente começa a questionar sobre isso, nós vamos chegar em Deus. Nós vamos chegar numa proposta que nos é oferecida. Olha, vem, né? O reino de Deus é semelhante a um rei que preparou todo um banquete para o povo e falou, busca o povo, está tudo pronto. Venha saborear. Esse é o convite que chegou para nós. Está tudo pronto. Vem saborear. Você quer? Então, fé é a certeza que nós temos daquilo que a gente não vê. Porque se a gente visse e afirmasse, não precisava ter fé. Fé é a certeza que eu tenho que aqui agora Jesus está reunido no meio de nós. Que eu me emociono enquanto vocês rezavam por mim. Eu tenho certeza da presença dele. Porque ele prometeu que se 2 ou mais estão reunidos em seu santo nome, que ele está no meio de nós. Ele está aqui agora nos olhando, nos acompanhando. Então, essa certeza depende da minha caminhada. Eu faço uma resposta, eu recebo um convite. Alguém te convidou, né, Pedro, para estar aqui, não foi? De alguma forma alguém te convidou para estar aqui. Você podia ter dito sim ou não. Na nossa vida de caminhada com Deus também, alguém te falou sobre Deus. Alguém te mostrou Jesus. E você olhou de lado ou não e falou, ou eu faço uma caminhada com Ele ou eu faço uma caminhada sem Ele. A nossa vida é uma caminhada de nos encontrar, de nos conhecer. Porque à medida que a gente se conhecer e se encontrar, nós chegamos em Deus. Mas depende do nosso querer. Com quem, por quem você se levanta? Qual é a razão por que você fica de pé todos os dias? Qual é o real sentido da sua vida? Por que você busca de verdade? Se a sua vida encerrasse agora, tudo bem? Se encerrasse agora? Você tem certeza de aonde você vai? Tem não, né, Karina? Está tudo errado se encerrar agora, né, Karina? E o tanto de sonho que não realizou, não é? Mas fé é muito mais do que só acreditar em Jesus. É muito mais do que isso. É assumir a pessoa dele. É conhecê-lo e passar a viver para ele. É ter a certeza e a confiança de que ele só quer o melhor para a minha vida. É dizer sim diante do mistério. É dizer sim quando tudo está escuro. E falar, está tudo escuro, mas eu dou um salto. Na minha fé, em Deus. Porque eu sei que Ele fará o melhor. Então, ter essa consciência de que Deus caminha comigo, está escrito lá. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você acreditar nisso e fazer essa caminhada com esse Deus.
E à medida que a gente crê que você está inserido no mundo, você vive a sua conversão. A gente se converte à medida que caminha, à medida que assume a fé. Uma coisa é ligada na outra. Convertei-vos e crede no Evangelho, não era isso que Jesus falava? Convertei-vos e crede, o Evangelho ainda não existia. Depois os discípulos falavam, convertei-vos e crede no Evangelho. Mas a primeira coisa que eu preciso, quando a gente faz uma caminhada, que a gente escolhe um caminho, que a gente escolhe, a gente foi convidado para estar na vida, não é? Deus colocou cada um de nós aqui por amor absoluto, absoluto. E nos convidou, Karina, a um projeto de vida eterna. O tempo que nós vamos viver aqui, nós não temos noção. Pode ser 15 anos, 20 anos, 30 anos, 90 anos, ou pode ser algumas horas. Mas a proposta dele é de eternidade. Então nós vamos continuar vivos eternamente em Deus. Vocês acreditam nisso? Vocês já pararam para pensar nisso? O que significa vida eterna? Que vocês terão uma vida em Deus. Esse é o prêmio da fé. Essa certeza da eternidade. A certeza que na hora que a gente morre, Karina, se interromper aqui vai ser ótimo. Você vai vê-lo. Seus olhos verão o Senhor. Você pode imaginar o que é isso? Aquele Jesus que a gente professa, a gente poder olhar. A nossa vida passa a ter um sentido quando eu caminho com Ele, tudo é diferente. Eu posso afirmar isso para vocês. Tudo é diferente. Então, eu assumo na minha caminhada quem eu quero convidar para caminhar comigo. E eu posso escolher a Flávia, que eu quero caminhar com ela, ser amiga dela a minha vida inteira, ou eu posso falar, não quero ninguém. Mas eu posso também falar, Jesus, eu quero você como meu companheiro de caminhada. Por quê? Porque o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor. Eu creio nas coisas que você diz. Eu creio que você irá me mostrar o caminho. Eu creio que você vai falar comigo. Eu fui pedido em casamento pelo Adriano e pelo Gil. Estou aceito de quem? Porque Ele fará o melhor. Ele me mostrará qual que é que dá com o meu coração. Então eu vou ter um companheiro de caminhada. E companheiro de caminhada, para poder caminhar com ele, eu preciso conhecer. Não adianta que o nosso processo de fé, ele não acontece caído na cabeça de vocês. Vocês não vieram para o retiro mais ou menos, acreditando mais ou menos, vão sair daqui querendo converter o mundo. A gente até sai. Mas o nosso processo de fé é à medida que a gente vai vivendo as situações, que ele vai se solidificando e que eu vou crendo em Deus. E aí eu me converto um pouco mais. Eu me volto mais para Ele. Eu passo da minha situação de egoísmo para a minha situação de amor. Foi isso que Ele mandou a gente viver? Então, em cada situação da minha vida, eu preciso sempre pensar em Jesus. É fácil, não é? Fé implica em obediência. Mas para mim poder obedecer, eu tenho que conhecer. Para me conhecer, eu já tenho que ter ouvido. Para me ouvir, eu tenho que ter um tempo com meu Deus. Eu tenho que ter uma caminhada A caminhada com Deus me implica em conhecimento, em tempo gerado com Ele. Porque se eu não ler essa palavrinha, o que eu vou saber do que Ele disse? Nada. E a vida nos coloca em situações o dia inteiro que você tem que mostrar em que você crê. Quem é seu companheiro de caminhada? Vocês são jovens, estão aí na vida. Eu já tive dentro de faculdade. Na faculdade de medicina, se você não tiver cuidado, você sai com diploma de médico ou de ateu. É verdade. É verdade. Nossa primeira aula minha de anatomia, o professor tirou todos os plásticos dos cadáveres e falou, cadê a alma? Mostra. Olha que ignorância. Gente com 17 anos de idade, 18 anos de idade, ainda vindo do interior, vocês imaginam que luta. Na minha turma de 80, eu era a única que ia à missa. Então, o tempo inteiro, a gente tem que se posicionar no que você crê. O que Jesus disse? Qual é a proposta de vida que Ele tem para você? Não é a proposta que Ele tem o melhor, porque Ele tem Ele mesmo para se dar. Ele se dá inteiro para nós, inteiro. E muitas vezes a gente fala, não, eu não quero caminhar com Ele. Eu não quero fazer esse tipo de caminhada. Mas se vocês fazem opção por ter uma caminhada de fé, eu falo para vocês que isso não tem preço na nossa vida. Porque o tempo inteiro você fará opções entre o mundo e entre Deus. Porque andar no mundo, na fé, é andar contra a correnteza. O tempo inteiro você é testado. O tempo inteiro você tem que fazer escolhas. Né? Agora nós estamos vivendo lá na Santa Casa o período pós-carnaval. Período pós-carnaval, estou lá com 2 adolescentes de 16 anos, perderam o útero por aborto.
Opção na vida. Eu tenho a opção de me prostituir ou não. Eu tenho a opção de saber que eu sou um templo de Deus ou não. Eu tenho a opção de me respeitar ou falar nada. Qualquer coisa, eu vivo de migalha mesmo. Aí uma está lá, na luta contra a morte, porque está para perder a vida além do útero. A outra já preservou a vida, mas está sem útero aos 16 anos. Deus quis isso para ela? Não, opção dela. É duro, mas a gente precisa entender que na nossa vida, todas as nossas ações vão gerar uma reação. E somente eu sou responsável pelas minhas atitudes. Eu não tenho que tirar o dedo do outro e de acusar o outro. Eu tenho que ser responsável pelas minhas atitudes. Quando eu devia ser por volta dos 20 anos, eu morava numa república, aqui, estudando medicina. E nessa república eram 3 irmãs, 2 irmãs, um irmão, mas eu, umas outras 2 meninas, todo mundo da mesma cidade. E morávamos como a avó das meninas lá. E essa mulher era ordinária com força. É verdade. Ela era tão ordinária que todo mundo tinha que levantar cedo, ela correria para a faculdade de manhã. E ela colocava o pão, que se eu pegasse e jogasse a cabeça de um, dava um traumatismo craniano. Quando o neto dela sentava, falava, eu esqueci que eu comprei pão novo. Eu falava com Jesus, ou ela está com Alzheimer, querido, ou ela é muito ordinária. E eu queria te falar que ela não vai ter tempo, Jesus, de se converter. Ela ainda não te conhece. Por isso que ela faz a nossa vida tão ruim. Porque ela não te conheceu. Porque quem experimenta o amor de Deus, automaticamente vai ser doce. Automaticamente vai viver o amor. Esse é o processo de conversão. Né? Eu vou me transformando naquilo que eu creio. E aí eu falei que eu não ia mais morar lá, porque estava insuportável. Aí, como todo bom adolescente, a gente escolhe a melhor hora para fazer as coisas, né? Assim? Claro, eu não fugi à regra. E aí, a minha faculdade voltava na segunda, eu estava de férias na casa dos meus pais, e na quarta-feira, na hora do almoço, olha que hora boa, não é uma hora ótima? Espetáculo. Eu falei com meu pai assim, eu não volto para a República, eu quero um apartamento e uma empregada. Fácil, né? Achar um apartamento de quartas para segunda. Fácil demais. Cabeça adolescente, né? Lógico. Aí ele falou comigo assim, na minha época a situação era pesada, gente. Ele falou comigo, moça de família não mora sozinha. Eu falei, mas eu só quero estudar. E uma empregada, só isso. Ele falou, você vai morar no Pensionato das Freiras. Eu falei, de jeito nenhum, isso não é da época, ou seja, Pensionato das Freiras morava 200 mulheres. Estou brincando, não. 200 mulheres. Eu falei, mas não vou de jeito nenhum. Ele falou, se quiser. Eu falei, eu tranco medicina. Olha que rebeldia. Ninguém almoçou. Foi um horror. Aí, felizmente, eu já tinha uma relação com Jesus. Mas a conversão ainda estava longe, não era? Conhecia ele, mas o trato era ruim ainda. Porque é um processo, gente. Isso é lento. A nossa conversão é um pedacinho a cada dia. Aí tinha chegado umas flores lindas do sítio lá do meu pai. Eu peguei aquelas palmas e falei... A minha mãe falou, onde você vai? Eu falei, vou conversar com o único homem que manda em mim. E fui para a capela, para perto da minha casa. Cheguei no Santíssimo, ele estava sozinho, fui colocando as flores. Falei, G, eu sempre chamei ele de G, porque a gente sempre foi muito íntimo, né? Os amigos íntimos têm apelido, né assim? Aí eu fui colocando as flores para ele, falei, G, eu vim cá conversar com você, porque nós não vamos voltar para a República, né? Você mora lá comigo, você sabe que já não merece aquela República. Não vamos voltar, eu já falava no plural. Como eu não podia falar, ele ficava caladinho, já estava dito. E eu não quero voltar para lá. Você já escutou o que eu falei com meu pai na hora do almoço. Eu não preciso. O bom de ter fé, de conhecer Jesus, vocês vão entender isso. É que vocês não precisam ficar explicando tudo para ele, porque ele já sabe, ele já viu. Aí eu falei com ele, eu não preciso te contar nada, que você está lá dentro, você está sabendo. Não preciso te contar nada. E você escutou o que meu pai falou, que eu vou para o Pensionato das Freiras. E você escutou a minha resposta, eu não vou. Mas eu vim cá trazer as flores para te falar que você é o único homem que manda em mim. E eu vim cá para te ouvir. Então eu estou de férias, não vou ao hospital hoje, porque eu era rato de hospital. Ficava o dia inteiro no hospital, lá na minha cidade. Eu vou ficar hoje a tarde inteira na sua companhia. Porque eu só saio dessa igreja a hora que eu escutar para onde iremos. A aula começa segunda-feira. Não tem onde ir, não. Olha que mulher organizada.
Então eu queria te dizer que o Senhor pode me falar, mas dessa vez, Jesus, eu preciso ouvir em alto e bom tom, porque eu sou surda. Eu preciso ouvir, para saber para onde que nós dois vamos. Mas você não precisa ter pressa não, que eu estou à toa mesmo. Só vim trazer as florzinhas e vou sentar. Quase não deu tempo de eu assentar, porque muito poucas vezes na minha vida eu ouvi. E Jesus sempre que falou, ele falou uma única vez, sempre muito curto, nunca repetiu. Eu só ouvi, pensionato. Eu olhei a capela inteira, não tinha ninguém. E aí eu falei, então tá bom, vou lá. Aí cheguei na minha casa e falei, mãe, nós vamos amanhã para Belo Horizonte que eu vou para o pensionato. Ela falou, mas você acabou de brigar com seu pai, nesse minuto você falou que não ia. Falei, Jesus falou que é para ir, estou indo. Falou, mas não é possível. Falei, mas lá tem que marcar um ano de antecedência. Tinha que marcar um ano de antecedência com o pai e mãe, a situação não era boa. Aí eu falei, não, está tudo certo. Se Jesus mandou, está tudo certo. Aí cheguei no pensionato, tinha uma funcionária na porta, chamava Glorinha, que a gente nem esquece o nome da desinfeliz, porque ela era dura. Aí ela falou assim, você já está marcada no livro? Tinha um livro poderoso das freiras. Falei, claro que estou, desde a eternidade, né, gente? Se Jesus mandou, estava marcada desde a eternidade. Era lógico que eu estava marcada, lógico. Você está marcada? Eu falei, claro que estou, claro, já está tudo agendado. Aí ela me olhou desconfiada, eu mantive a classe. Tinha que vir com o pai e mãe, só vim com a mãe. Aí cheguei lá, tadinha da freira, irmã Domingas, né, que Deus a tenha, morreu ano passado, e ela sempre teve muita história comigo. Acho que desde esse dia que ela ficou meio na dúvida comigo. E ela olhava o livro e falava, minha filha, que coisa, eu não consigo achar seu nome. E procurava um ano e meio de antecedência. Aí eu fui ficando meio apertada, falei com ela, seu freira, eu não posso mentir. Mas meu nome está aí não. Não? Falei, não está não. Mas eu vim porque Jesus falou que eu podia vir, que tinha um lugar para mim. Falei, mas eu queria falar com a senhora antes, que eu não sou psiquiátrica, eu não tenho alucinação, eu estou no 3º ano de medicina, sou bacana, só pode ficar tranquila. Se a senhora tiver alguma dúvida, a senhora pode ir lá na capela conversar com Jesus. A minha mãe, nessas alturas, achava que ela ia ter um infarto. Ela nem falava, ela falava, essa menina falando desse jeito, que conversa com Jesus, diante da freira, eu não vou aceitar essa menina aqui, né? Aí a freirinha, aí que ela me olhava, e foi interessante que ela foi dispensando todas as meninas que foram chegando com os pais, e ela não conseguia me mandar embora. Ela falava, minha filha, não tem vaga. Eu falava, tem, sabe por quê? Jesus não mente, Jesus não se engana, Jesus não tem equívoco, ele sabe, nós é que confiamos pouco, mas ele sabe. Aí ela falou, não tem, você vai ter que morar num quarto com 20 mulheres. Falei, irmã, Jesus nunca me pôs em fria, tem certeza que tem vaga? Mas é porque a senhora ainda não foi comunicada. Tem certeza que tem a vaga? Aí ela falou, então tá. Aí acabou de fazer minha inscrição lá, minha admissão. Ela falou, vamos para a capela, porque eu estou muito confusa. Falei, então vamos rezar. Aí lá fui eu rezar com a freira, né? Claro, que a freira, ela ficou extremamente confusa, tadinha. Ela era diretora. E isso foi na quinta. No domingo eu voltei. Minha aula começava segunda. Quando eu cheguei no domingo, tinha vaga, claro. No quarto 104, porque lá moravam 3 Nádias. Uma havia passado na faculdade de odonto em Itaúna, a irmã ainda não tinha sido comunicada. Mas Jesus já sabia, não é? Então, olha como é que ele é. Ele me colocou nesse quarto, no 1º andar, aonde ficava do lado de um bebedouro. Vai aprender uma coisa, Jesus não dá ponto sem nó. Ele é esperto demais. Ele me pôs naquele quarto. Todo mundo estudava. 11 horas era mais ou menos a hora do silêncio, todo mundo mais ou menos, as irmãs não obrigavam ninguém a dormir, mas fechava o pensionato inteiro, desligava o telefone, tinha um telefone para 200 mulheres. Um telefone. Não tinha nada. Não tinha celular, não tinha nada, vocês imaginam que sucesso. Então desligava tudo. Mas a gente tinha a sala de estudo, podia ficar estudando. 11 horas, eu sempre tive o hábito de rezar terço. E aí eu convidei as meninas do meu quarto. Vocês gostariam de rezar terço comigo? Vamos. E a gente começava a rezar às 11, que era quando todo mundo parava de estudar. Nesse horário que a gente começava a rezar, fazia fila no bebedouro para pegar água para o quarto. O silêncio era muito grande. Então todo mundo escutava a gente rezar terço. No dia seguinte o povo batia na porta do meu quarto e falava assim, o que acontece aqui de noite? Fala, a gente reza. A gente pode vir rezar? Pode. No final de 2, 3 meses, nós éramos 100 mulheres que rezávamos diariamente.
Esse grupo de oração tem 26 anos. Você vê como é que é Jesus, né? A minha obediência nele lá fez com que ele conduzisse o resto, né? A obediência, o resto ele conduziu. Então, e à medida que você caminha com ele, ele vai te revelando as coisas. À medida que você vai fazendo opções para as coisas, ele vai te mostrando outras. É mais ou menos quando você quer ser atleta. Sabe atleta de salto? Ele sempre não tem um salto de vara que ele pula um obstáculo. Depois que ele venceu aquela altura, o que o pessoal faz? Não levanta mais um? Para ver se ele dá conta de um próximo? Assim é a gente da caminhada com Deus. Você venceu aquele, fala, não, você já aprendeu esse básico, agora eu vou te dar uma tarefa um pouquinho mais difícil. E aquilo vai subindo mais, até que a gente chegue no rosto dele. É devagar, mas é uma caminhada por vez. E Deus me deu a felicidade de trabalhar com criança, né? E de trabalhar com criança numa situação eminente de risco, né? Eu trabalho em CTI e trabalho com a morte todos os dias, né? Então, eu tenho a oportunidade de ver milagres todos os dias. Tenho a oportunidade de ver Jesus agindo todos os dias. E tenho a oportunidade de me perder no mistério e de simplesmente me curvar diante do mistério e falar que seja feita a vossa vontade, porque creio. É só porque a gente crê que a gente dá conta? Então, a conversão é um processo que vai acontecendo à medida que você se dispõe a caminho. À medida que você crê. À medida que você lê a palavra de Deus e você quer viver a palavra de Deus, você se converte um pouco mais. Então, se está uma roda, você imagina que era 100 mulheres rezando. O meu quarto, como eu era mais velha da turma, era todo mundo estudante, eu também era, mas a turma estava fazendo vestibular. O meu quarto era o quarto de encontro. Todo mundo ia comer lá, todo mundo, tudo arrumava lá para encontrar com os namorados, tudo era no meu quarto. E a gente vivia a multiplicação dos primeiros cristãos, porque todo mundo morando em pensionato, dinheiro curto, era tudo curto, a comida das irmãs era um horror de ruim, tudo ruim, a gente passava uma fome horrorosa. Aí a gente acabava de rezar, o pessoal falava assim, eu estou com uma fome, no meu quarto só tem água, que água todo mundo tinha, né? Aí um falava assim, eu tenho café, pó, o outro falava, eu tenho açúcar, o outro falava, eu tenho pão, o outro falava, eu tenho biscoito. De repente virava um banquete, todo mundo comia e sobrava. Isso era comunidade em Deus. Tudo multiplicava. E aí a gente vai aprendendo que se você divide, multiplica. Jesus já tinha falado. E aí a gente vai caminhando. Esse nosso grupo, que eu enquanto eu morei lá durante 5 anos, a gente tinha a oportunidade de missa diária, jejum na sexta-feira, põe água e um rosário por dia. Eram 3 terços por dia. E um bando normal, todo mundo namorava, fazia tudo, era a turma que mais bagunçava, que mais rezava, era uma turma só. Porque todo mundo que caminha com Deus é um povo alegre, não é? É um povo que, por mais difícil que sejam as coisas que você esteja vivendo, você tenha confiança absoluta que Deus fará o melhor. E isso não tem preço, mas isso faz parte do processo da fé, do processo que você se dispõe a, não é? Então, foi muito interessante um rapaz que me procurou uns anos atrás, chegou lá no CTI e falou assim, ô Filó, você não me conhece, eu sou médico, acabei de me formar, sou lá da nossa cidade, que eu sou de Oliveira. E eu vim cá te pedir uma carta de apresentação, porque eu quero fazer oftalmologia, e oftalmologia só tem 2 residências em Belo Horizonte, extremamente concorrida, Hospital das Clínicas e Santa Casa. E eu não tenho ninguém que possa me apresentar. E eu queria saber quem te ajudou a chegar até aqui. Falei, Jesus, G. Mas ele teve uma decepção e falou, é? Falei, era para você falar, é ele. Que só basta o meu sim. Não precisa de falar. Para você ter Jesus, você precisa de virtudes essenciais. Você precisa de ter isso diferente. Isso não. Eu só preciso dizer, sim, eu quero. E aí ele falou comigo, eu queria te pedir uma carta de apresentação. Eu falei, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Carta minha e nada é tudo igual. Tudo igual, meu filho. Que peso eu tenho? Nenhum. Ele falou, Filó, eu estou desanimado porque vai ter filho de fulano para fazer prova de um lado e filho do fulano para fazer prova do outro. Isso é carta marcada. Eu falei, se a disputa é pai, para nós está fácil. A disputa de pai, eu vou te mostrar que pai você tem. Ele não entendia nada, ele ficou me olhando. Eu falei, menino, deixa eu te explicar, vou te apresentar seu pai do céu.
Jesus veio nos contar que nós temos um Pai de ternura, de amor, que cuida de nós. Eu creio nisso. Tenho a maior certeza que Ele faz isso por todos. Por todos. Ele não faz diferença entre as pessoas. Ele cuida de todos com o mesmo amor, Ele se derrete. Ele falou, falei, vem cá, minha filha. Vou entrar aqui no quarto dos médicos. Ajoelha comigo, vamos rezar. Eu fiquei imaginando se alguém abrisse a porta do quarto, me encontrasse com alguém de joelho rezando, no horário de serviço. Falei, ajoelha, meu filho, vamos rezar. Falei com ele, Jesus prometeu, você não conhece isso não. Porque você não conhece Jesus ainda. Jesus prometeu que se 2 estão reunidos em nome dele, ele está. Então agora vai reunir eu, você e Jesus. E eu vou te apresentar para ele. Ele te conhece, você não o conhece, mas eu vou te apresentar. E aí fiz a minha oração, falei, Jesus, deixa eu te apresentar esse rapaz, que está numa agonia que só você conhece. Vai fazer prova. E diz que é disputa de pai. Pai do fulano, pai do ciclano, tem carta marcada. Então eu queria que você apresentasse para ele o pai que ele tem, que ele ainda desconhece. E se é disputa de pai, que Deus mostre para ele quem é pai. Quem manda. Se o negócio é para ver quem tem poder, nós vamos ver quem tem poder. Não é? Rezamos, entregamos as provas dele. E falei com ele, meu filho, se tiver no coração de Deus que você vai ser oftalmologista, você será. Ninguém cerca Deus. Ninguém. Só o nosso não cerca Deus. Mas se a gente diz sim, viramos um trator. Ninguém nos cerca. Aí eu terminei de rezar, falei com ele assim, ô Gustavo, é a primeira vez que ele me conhecia, hein? Falei, Gustavo, eu não posso ficar falando tudo com você não, que você pode achar que eu não sou muito normal. Mas eu estou sentindo uma coisa no meu coração que eu posso estar enganada. Mas Deus irá te mostrar que você é filho amado. E, para que Ele te prove isso, meu filho, você ainda está na fase que precisa de pegar, você ainda não crê sem ver, não é? Então, Ele te colocará nas 2 residências. E você voltará aqui, desorientado para saber para onde você vai. Ele ficou me olhando, riu, que sorriso, esse amarelo com coitadinha. Ela não está muito bem, né? Trabalhando desse jeito, não está boa, né? E eu entrei rindo, falei, Gê, não acreditou em nada que nós falamos, né? Cá entre nós. Acreditou em nada, mas o tempo mostrará, não é? Não deu outra. Ele passou em primeiro lugar nos 2. Primeiro lugar, não tinha jeito de ser cortado. Esse moço chegou lá no CTI até sem cor. Filó, mas ele me abraçava, ele chorava. Eu passei nos 2, Filó, o que eu faço? Falei, vamos ajoelhar de novo, meu filho. Agora a gente ajoelha de novo e pergunta para ele, para onde que eu vou? Aonde que o Senhor me quer? Aprendeu que a gente dobra o joelho, meu filho. Ele é pai, ele escuta. E Deus nos ouvir não tem preço. Não tem preço. E ele escuta tudo que vocês falam. Ele é uma doçura, mas vocês têm que experimentar. Tem que experimentar. Há uns anos atrás, no período que eu tive no pensionato, que eu tinha missa diária, a minha caminhada era maravilhosa, né? Assim, a intimidade era muito grande, né? Era tudo muito próximo, jejum, 3 terços por dia. Imagina quanto tempo eu ficava com ele, mais a residência. Então, os dias que eu ficava, porque residente, a vida de residente é para ralar. Então, às vezes eu ficava 36, 48 horas no hospital sem ir em casa. E lá tinha uma capela, não tinha missa, mas quando eu tinha uma folga, eu ia para lá rezar. Eu rezava demais, eu via com os textos nos bolsos. Se eu não tinha texto, eu contava nos dedos, não tinha importância. Mas eu não deixava de rezar. E aí, depois eu saí do pensionato, porque minha vida profissional não permitia mais. O grupo de oração passou a ser na minha casa. Depois não comportava a minha casa de tanta gente para rezar. E eu pedi às freiras de novo a capela onde ele acontece. E aí, essa vida de lidar com a morte, lidar com o limite da vida, ajudar os pais a perder os filhos, viver a vida direito como tem que ser vivida, não é brincadeira. Isso exige todos os dias uma conversão, uma certeza de que Deus caminha, principalmente porque Deus é muito silencioso. E muitas vezes a gente só vive porque tem certeza da palavra, porque nem sempre Ele vai falar. Nem sempre você verá sinais mirabulosos, mas você irá viver pela certeza da presença. Certeza. E aí eu fui à missa, num dos domingos, e na hora que o padre levou a Eucaristia, falei, Gê, eu preciso de uma graça, é hoje. Eu preciso de voltar à missa diária. Mas isso é uma graça, é um presente para mim poder te ver. Não sei que precisa de mim não, meu amigo. Eu preciso te encontrar. Todos os dias eu não tenho condição de continuar entrando no CTI sem você.
É pesado demais. É muita dor que a gente vive. Lidar com o sofrimento sem fé é impossível. Eu falei com ele, mas dessa vez eu quero um recado. Sabe por quê? A minha vida começa às 7 da manhã diariamente no CTI e eu não tenho hora de acabar. Porque muitas vezes o CTI chama outra vez e eu volto. Às vezes eu saio do CTI 2 da manhã, 3 da manhã e volto às 7. Então, eu não tenho horário. Eu não tenho horário para dormir, eu tenho horário para levantar. Falei com ele, mas o senhor sabe que existe um padre que começa o dia antes das 7. E o senhor sabe dessa igreja. O senhor vai mandar um recado para mim, eu estou esperando. Muito obrigado, estou todo ouvidos. Isso foi no domingo. Na terça-feira, quando eu terminei meu grupo de oração, estava indo embora, chegou uma senhora perto de mim, que nunca mais voltou ao grupo, e falou assim, ô Filó, você sabia que tem missa no Colégio Arnaldo todo dia, às 6h30 da manhã? Eu agarrei ela, beijei ela tanto, falei, obrigada, Gê. Ela falou, que é isso, Filó? Falei, é o recado que eu pedi domingo. Só ele sabia. Por que que ele sabia? 6h30 da manhã, o Colégio Arnaldo do lado da Santa Casa. Não é? 6h30 a missa, termina 5 para 7, 7 horas eu estou no CTI. Todas as vezes que vocês fizerem opção por Deus, Ele não tirará nenhum pedaço do seu dia. Ele te acrescenta, Ele te multiplica. É impressionante. De tudo que vocês fizeram opção com Ele e por Ele, vocês verão a diferença. Querem não perder tempo? Pergunta para Ele antes. Não é? Então a gente fica batendo a cabeça. Tem uma historinha bonitinha da abelha e do zangão. Dizem que, por que as abelhas fazem o trabalho dela todo direitinho? Porque elas ficaram diante do Senhor, escutaram tudo que o Senhor mandou e elas fazem. O zangão saiu no meio da conversa. Até hoje ele anda batendo a cabeça de um lado para o outro, porque ele não sabe o que ele tem que fazer. E às vezes assim somos nós. Porque a gente não crê num Deus que nos ama tanto, tanto que perde a cabeça por nós. Que nos ama tanto que só quer o melhor, que cuida de nós. Que caminha conosco pela vida. E que está preocupado com um detalhe da sua vida. Que sabe daquele menino que você fica encantado, que seu coração dispara, que sua perna fica bamba. E ele já falou com você assim, esse eu não vou deixar não, que ele não vai te fazer feliz. Eu estou preparando outro para você, confia em mim. Não é? Ou ele vai falar, eu vou colocar isso no seu caminho. Então a gente não acredita que esse Deus é tão bom. Não acredito que eu possa confiar profundamente nessa palavra e falar, não, eu creio sim, que eu estarei nos braços do meu Pai. Não, eu creio que Ele fará isso. Olha, eu vejo isso lá no CTI, porque nós carregamos a imagem de um Deus que julga, de um Deus desocupado que anda com um livro aberto, grosso, só para anotar os nossos erros e acertos. A gente não crê no Deus de amor e de misericórdia. Quando eu aviso aos pais que o filho deles tem um quadro grave, que vai morrer, a única pergunta que eu escuto é, qual o pecado, por qual pecado eu estou pagando, doutora? Por quê? Porque não cremos. Não cremos nesse Deus de misericórdia. Eu falo, por nenhuma, o seu Deus é diferente do meu. Não é isso não. Ele não está te cobrando por nada. Deus não é alguém que quer colocar a gente em apuros para que depois a gente fique aos pés dele suplicando. Não, o projeto de Deus é maior. É muito maior para nós. A gente não tem noção. Sabe por que a gente não tem noção? Porque nós vivemos para o mundo. Nós não vivemos para Ele. A gente não se levanta de manhã e fala, a gente não acredita que estamos diante do Senhor. Então a gente não levanta para viver para Ele, para falar, eis-me aqui, Senhor. É para fazer o que hoje? A gente já levanta agoniado com tudo que a gente tem que fazer, ao invés de falar assim, Gê, senta aqui. Hoje eu preciso fazer isso, 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 isso. Me encaminha, me ajuda, abre meu caminho, me orienta. Eu vou para ali, eu vou para cá. Eu chamo ele 24 horas, eu falo com ele que eu sou igual filha única. Solicito o dia inteiro, porque se ninguém solicita, eu solicito. É o dia inteiro, você solicita, pede opinião, porque como é que consegue viver sem a opinião de Deus? Eu fico tentando entender, como é que a gente consegue viver sem a orientação, sem a certeza da presença? E é tão interessante essa questão da presença de Deus, que há uns anos atrás eu estava de plantão no CTI, na chefia, no domingo, porque o funcionamento nosso do CTI, nós vamos final de semana, sábado e domingo, a gente fica na coordenação do CTI, porque só eu dou notícia para os pais. Todos os dias eu assento com os pais de manhã para falar como é que está a evolução dos filhos, né? E eu estava lá dentro do CTI e a secretária, muito boazinha, mas muito obtusa ainda, não me contou tudo não. Chegou e falou assim, ô Filó, os pais desse menino que morreu chegou. Tá certo, fui lá dar notícia.
Mas foi uma hora tão abençoada que a hora que eu estava saindo do CTI, eu falei assim, ô Gê, vão lá comigo dar notícia? É tão difícil falar de morte. É tão difícil que nós somos tão despreparados. Nós não conversamos esse assunto. E falar com a mãe que o menino dela morreu, apesar de eles estarem sabendo da gravidade do quadro, vão comigo? Ô hora abençoada que eu chamei ele. Porque eu encontrei um povo desorientado, bêbado, que o hálito deles me tonteou, e brigando, querendo matar alguém. Eu grande desse jeito, vocês imaginam que a chance de um bafo e um tapa eu voar era muito grande. Quando eu cheguei, já chegaram gritando. A minha secretária estava de costa para eles, parada com o dedo no teclado do computador, não conseguia bater nada. Parada, estava paralisada. Porque me ajudar também não, estava paralisada. Aí, quando eu vi aquela confusão, aquela gritaria, eu falei com eles, primeiro, bom dia. Segundo, vamos assentar. Conversar em pé é muito difícil. Terceiro, vocês querem um café? Porque a turma está meio tonta, né? Às vezes um cafezinho reanimava os ânimos. Vocês querem um café, uma água? Não. Quarta coisa, vamos falar baixinho, que eu tenho muita dificuldade com o grito, eu não escuto. Olha, a história correu de uma forma... A secretária continuava estática, eu não estou brincando não. Ela não mexia. Ela falava, Filó fez alguma coisa, vai sair alguma coisa daqui. A história caminhou de uma forma tamanha. No final eu estava me abraçando, amigo, tudo tonto. Já estava satisfeito com a história. Minha secretária falou assim, ô Filó, mas o que aconteceu aqui? Eu falei, minha filha, só tem uma explicação do que eu cheguei para o que virou. Presença de Deus. Foi Jesus. É a presença sagrada dele, né? Santíssima, né? Que chega e tudo transforma, né? Que chega e muda o rumo das coisas. Porque ele muda o rumo. Só ele pode fazer isso. E ele cuida tanto de todo mundo, que no período que eu morava no pensionato, aconteceu de tudo. Vocês imaginam que é 200 mulheres morando juntas. E num domingo, o meu quarto ficava aberto mesmo, a porta ficava aberta, porque era tanta mulher que entrava e saía, que já ficava aberto. E eu estava secando o cabelo, televisão, tinha uma televisão no quarto ligada, então o barulho era muito grande. E eu escutei um choro desesperador. Aí eu falei, Gê, a situação não está boa para você hoje não, velho. Ó, tem gente ruim aí hoje. Mas eu queria te lembrar que hoje é domingo e eu estou de folga. Engano, né? Foi a última coisa que eu falei. Porque eu saí do meu quarto de roupão de banho, com a escova no bolso do roupão, olhei o corredor. Vocês nunca entraram em personagem de freira, que isso tem realidade de vocês? São corredores compridos, de um lado para o outro e cheio de portas só. Eu parei na porta do meu quarto, podia ir para a direita ou para a esquerda. Não tinha um barulho, não tinha nada, um silêncio absoluto, domingo de tarde, silêncio absoluto. Eu fui para a direita, foi a única vez que eu fiz isso. Caminhei 3 portas e não bati, eu invadi. Invadi um quarto e tinha uma moça suicidando. Olha o que é amor de Deus. Era uma médica e ela estava injetando na veia do pé, não me esqueça dessa cena, ela estava com uma seringa e ela estava injetando 300 unidades de insulina na veia do pé. Bem, ela ia ter uma morte silenciosa, né? A gente só ia sentir o cheiro. E aí, quando eu vi aquilo, né? Claro que ele mandou eu, como médica, para poder socorrê-la também, né? E eu, grande como sou, voei nessa menina, tirei a seringa dela e ela quebrou o quarto. A insulina não tinha começado a fazer efeito, ela quebrou o quarto. Ela quebrou o quarto e eu falava com Jesus assim, né? Porque a fé da gente vai crescendo à medida que a gente se entrega. E eu falava com ele assim, eu cutucava ele e falava assim, vai prestando atenção. Eu estava no quarto secando cabelo, estou aqui no meio dessa confusão, daqui a pouco eu sou quebrada e não sei o que aconteceu comigo. Você me protege, eu estou prestando atenção onde é que nós dois viemos. Bem, quando ela acabou de quebrar o quarto, ela quebrou mesmo, que tinha de copo, de prato, ela quebrou o quarto. Quando ela acabou de quebrar o quarto, ela se acalmou, e aí ela começou a blasfemar. Claro que a culpa de tudo que a gente passa, alguém tem que ser culpado. Se eu não acho ninguém, claro que sobra uma vítima, Deus. Ele é sempre a vítima. E aí essa moça começou a blasfemar e eu ordenei a ela que calasse, que ela não conhecia Deus. E pedi a ela que ficasse quieta. Falei, minha filha, por amor de Deus, eu estou aqui, eu não te conheço. Aliás, eu preciso me apresentar. Eu sou a Filó, como é que você chama? Eu não sei como é que você chama. Eu entrei no seu quarto. Nem sei por que você está suicidando. Mas você não se deu a vida. Você não pode tirá-la.
E Deus te ama tanto que Ele me pegou secando o cabelo e me fez vir aqui para te acudir. Porque não é isso que Ele tem para a sua vida. Não é isso. E aí eu abri a porta do quarto, passava uma pessoa, Fabrícia, que era do nosso grupo de oração. Falei, Fabrícia, me dá um copo de água melada. Mas mela com o que você tiver. Até hoje, foi tudo de encontrei com ela. Falei, Fabrícia, você nunca me perguntou de que copo d'água, né? Nem isso. E ela falou, não vou tomar. Falei, até a última gota. Você vai tomar até a última gota, tudo, porque eu não sei quanto que você injetou de insulina. Eu tenho que te dar açúcar, para queimar. E aí ela falou da vida dela, falou. No final das contas, a razão do suicídio era o homossexualismo e era uma briga entre namoradas, né? Falei, minha filha, mas sua vida está brigando só por causa disso, sua vida vale mais do que isso, criatura. Só uma briguinha, arruma outra, a situação não é essa. Não precisa brigar por causa disso, gente. Presta atenção, Deus tem uma proposta muito maior para você. Muito maior. Agora nós vamos fazer uma coisa. Se você quiser, Deus pode transformar a sua vida. Ela ficou me olhando. E eu nessa hora, minha fé ainda era petitinha, né? Eu cutuquei Jesus e falei, se você não fizer nada por ela, eu estou lascada, porque eu estou te garantindo. Eu estou te garantindo. Olha, eu digo para vocês que não... Essa menina teve que dormir no meu quarto, eu pus ela do meu lado, eu morri de medo dela tentar. Quem tenta suicídio uma vez, tenta outra. E rezamos muito a partir daquele dia. E não demorou 48 horas. E a vida dessa menina foi tão transformada que até de cidade Deus tirou ela. E hoje ela está muito bem. Muito bem. Se achou. Né? Hoje ela está uma mulher centrada, dona dela, vivendo, exercendo a profissão, e falou comigo, nunca mais deixei de rezar na minha vida. Amém? Descobriu o caminho, não é? Então, como é que Deus cuida? Ele está atento para todo mundo. Então, cada situação que eu vivia, era mais uma vez que a minha fé crescia, e mais uma vez que eu podia experimentar a certeza de que Deus estava do lado e caminhava. Que Deus fazia tudo e cuidava de todas as coisas. Que Ele tem uma proposta e um caminho. Mesmo quando Ele fala não. Mesmo quando Ele fala não. E há uns anos atrás, eu tenho muito caso com Ele, né? Vocês já perceberam que é um caso atrás do outro, né? Há uns anos atrás eu tinha saído do Baleia. Evidentemente que eu saí do hospital a partir do momento que eu rezei muito, conversei com ele e perguntei se ele permitisse, né, que ele mudasse a minha vida, né? E ele transformou mesmo, ele mudou mesmo. Falei que desde que eu não saísse do projeto do pai, né? E aí quando eu saí de lá eu recebi uma proposta. Porque as coisas são sedutoras, gente. A coisa vem colorida, doce, cor de rosa, não é? Como dizem minhas crianças, a vida é cor de rosa, tia Filó. Cor de rosa, é. E aí eu recebi uma proposta de ir para um hospital aqui em Belo Horizonte, que estava sendo construído, que era tudo que eu sonhei. O sonho veio inteiro. E aí falaram, não, Filó, seu nome foi indicado, nós queremos te levar para um jantar, e me levaram a um jantar maravilhoso, não me deixaram nem dirigir, foram me buscar, olha a sedução, foram me buscar, um jantar maravilhoso, tudo explicado, e pererê. E aí, Filó, o seu nome passou por 10 peneiras, eu nem sabia que tinha tanta peneira para passar um nome, e aí tudo certo, você não pode comentar que você está sendo escolhida, tá bom. Você tem que dar, na época não era nem muito dinheiro, era 40 mil, e pererê. Tá. Então, Filó, assinamos o contrato? Falei, não, vou conversar com meu pai. Mas você vai em Oliveira falar com seu pai? Não, vou rezar. Eles já acharam uma dúvida, né? Médico falar que vai rezar, tá com problema, né? E aí eu cheguei em casa, eu não cabia em mim. Eu moro sozinha desde meus 18 anos. E eu cheguei em casa, eu não cabia. Falei, Gê, senta aqui, vou começar tudo de novo. Vou te contar tudo outra vez. E você faz carinha de surpresa, faz de conta que você não sabe de nada. Vou contar tudo, porque eu não durmo. Eu estou até assim, saindo aqui pela boca de tanta aflição. E eu preciso do seu consentimento. Aí contei tudo de novo para ele. Ele é muito paciente, né? Deus nos espera, né? Ele escutou. Falei com ele. E aí, né? E aí? O coração fez assim. Tchum! Fechou. Falei, aqui, não acredito que eu estou sentindo no meu coração, não. É não? Eu acho melhor dormir, né? Você está cansado, eu também, vamos dormir nós dois. Amanhã já continua a prosa, porque não está boa essa prosa. Vamos dormir.
Aí dormi, fui para a missa cedo, cheguei na missa antes da hora, pus tudo no altar, falei, G, está no altar. Você vai falar no meu coração, tem que dar resposta até 72 horas. Estou esperando. Mas o que eu estava esperando? Que ele concordasse comigo, claro. Né? Aí meu coração ficou fechadinho. Não. Falei, gente, tem uma dúvida nisso. O negócio é perfeito. Jesus, não é possível que você não está vendo. O negócio é lindo. Perfeito. Vai ser tudo de bom. Coração continuava fechado. Aí rezei de noite, falei de novo no assunto. Acho que eu devia ter esgotado. Falou, mulher dura de convencer, né? Que dureza, porque o nosso coração é duro. Aí fui à missa de novo no dia seguinte. De novo. Falei com ele, coração, tchum. Falei, bem, não tem mais jeito, né? Aí liguei com o maior pesar, né? Por obediência, mais uma vez. Peguei o telefone, liguei para eles, falei, eu não posso aceitar. Eles falaram, não é possível, filó. Não tem condição uma coisa dessa. Pô, caiu matando em cima de mim. Eu caladinho, humilde, não tinha nem argumento. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro, gente. Eu só cuido de criança pobre. Eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Filó, você conta essa história para outro. Não tem mesmo e tal. O que vai falar? Eu rezei, Jesus falou que não. Podia falar essa história. Falei, tem hora que você põe gente em situação delicada, né? Não posso contar tudo e tal. Falei, não, e o povo xingando. Nossa, até hoje eles encontram comigo e falam, tem alguma coisa errada com você? Eu falo, não, gente, porque eu não tinha dinheiro. Então. Bem, aí acabaram a construção, foi inaugurado e tudo acontecendo. Eu falava com ele, não estou entendendo até hoje, mas tudo bem. Mas Deus é tão fenomenal, tão maravilhoso, que aquela minha obediência me salvou. Porque hoje, esse hospital tem uma dívida em dólar impagável. Eu estaria devendo até minha alma. Então, aquele não que ele fez é de proteção. Por que eu estou contando esse processo? Para que vocês creiam que quando Deus tirar alguma coisa da vida de vocês, é por amor. Até por amor ele tira. Vocês pensam quando vocês estão criando um filho e ele quer pôr o dedo na tomada. Você fala, não, meu filho. Por que não, mãe? Você vai tomar um choque. Sabe lá o que é choque? Mas ao que ele tomar, ele vai ver que vai cair sentado com o cabelinho para cima. No mínimo. Né? Então, ele não sabe, mas você, por amor, protege. E assim é Deus conosco. Por amor, ele nos protege, nos guarda. O que falta em nós? Confiança. Por que a gente não confia? Porque a gente não conhece Jesus. Por que a gente não conhece Jesus? Porque a gente não conversa com Ele. Como é que eu converso com Ele? Rezando. Ele te dá 24 horas do dia. Você dá quanto tempo do seu dia para Ele? Filó, você nem sabe quanta coisa que eu faço. É porque vocês não sabem o quanto que eu faço. Não é? Então, quanto mais ocupado nós somos, mais nós temos que rezar. Pois eu afirmo para vocês, Deus encurta tudo. Ele garante, é impressionante. Ele não disse que se eu rezasse eu ia ter vida boa. Não falou. Mas ele falou que ia andar comigo. E a certeza da presença de Jesus comigo, ela não tem preço. Porque por pior que seja o que a gente está passando, eu sei que Ele vê, que Ele está ali, que Ele cuida de tudo, que Ele guarda, que Ele ampara, que Ele vai mostrar o caminho. E que quem está com Ele, até a morte vai me separar dele. Eu falo com ele, morte para mim é privilégio, meu amigo. Vou poder te ver? Isso não tem preço. Só que você não vai perder o seu sossego a partir do momento que eu chegar aí, claro. Então, por isso que ele demora a me levar, claro. Imaginou, ele vai perder o sossego. Que ele falou, está escrito na palavra, que eu vou antes preparar-vos um lugar, de forma que aonde eu esteja, estejais vós também. É claro que eu vou estar aonde ele vai estar. Foi ele que falou, não foi eu que estou inventando. Está escrito na palavra. Mas é impressionante como a gente não conhece nada do que ele disse, não é? Então, como fica muito difícil o nosso processo de caminhada, porque todos os problemas que vêm nos derrubam. E na hora que o vento sopra forte, a gente fala, Deus me esqueceu, Deus não existe, Deus me abandonou. Igual uma senhora falou lá no CTI, quando eu dei a notícia de morte. Minha filha é assim, eu rezei. Ela falava tudo 3 vezes. Pedi. Deus não nos atendeu. Conclusão, Deus não existe. Mas às vezes é assim, não é? Às vezes na hora que a situação é um pouco mais apertada, quando a gente passa uma situação difícil, a gente não tem a firmeza da fé, a gente não dá o salto no escuro e fala, eu tenho certeza que Deus fará o melhor.
Ele fará, Ele vai mostrar. Mas você está vendo alguma coisa? Não tem importância que eu não esteja vendo. Quem segura na minha mão tem luz suficiente para iluminar o caminho. Ele vai mostrar o caminho. Ele vai me mostrar porque Ele me ama e Ele cuida de mim. Segunda-feira eu fui... eu tenho alguns filhos adotivos pelo mundo aí. E um deles é uma família que mora na rua. De vez em quando eles estão na rua, de vez em quando eles arrumam a casa para morar. E eu tinha ganho as cestas básicas para levar para ela, para Adriana, com 4 meninas na rua. Eu conto isso para que vocês creiam. E eu saí do consultório, eu sei que ela fica na rua até quase 11 horas da noite, eu passei lá. Falei, Adriana, vim te ver, minha filha, trazer comida para esses meninos e para você. E nós começamos a conversar lá na rua. E ela contar a miséria, né? E o menino dela de 16 anos namorando o dono do tráfico do Taquaril. Então, aí vocês imaginam que sofrimento. E aí, por fim, era tanto sofrimento que chorava eu e ela abraçada na rua. Fiquei imaginando quem passasse. O povo da Santa Casa que passava e me viu lá com a mulher não entendeu nada. Falei, Adriano, o povo vai achar que eu sou doida mesmo. E eu lá conversando com ela, eu estava indo embora, ela falou comigo, seu filho, o Lázaro não está bem. O Lázaro é o menino dela, pequenininho, de quase 2 anos. Ele está tossindo, o peitinho está cheio, está muito cansadinho, ele é um foguete. Aonde ele para, ele está ficando encostado. Falei, esse menino está chiando. Falei, Adriana, amanhã antes do grupo de oração, venho aqui. Jesus vai mandar remédio para o Lázaro. Doutor? Não precisa comprar não, até amanhã ele aguenta. Pode ficar tranquilo. E aí, na terça-feira, eu estava no consultório, eu recebi um representante. O rapaz levou 2 vidros de amoxil, exata medida do Lázaro, levou a bombinha zerada de Aerolim e levou um espaçador. Era só o único representante que eu recebi. E ele levou a receita que o menino precisava. E ela tinha falado, não chegou leite lá não, Filó. Aí chegou uma cliente levando um tanto de leite em pó. E chegou mais uma cesta. Aí eu cheguei lá na rua e falei, Adriana, vem cá comigo, olha para esse céu, olha para o céu agora, olha o tanto de estrela. Onde você está falando que Deus nem olha para você? Olha o que eu vim trazer. Você falou do leite, o leite está aqui. Você falou da comida, está aqui. Você falou que o Lázaro está doente, os remédios estão aqui. Olha para o céu, Adriana. Deus caminha conosco. Ele está atento ao menor dos filhos dele. Ele cuida de tudo. A gente precisa crer, assumir Jesus. Crer é uma mudança de vida. Fala, eu tenho fé, eu vivo a minha vida na fé, na certeza do que Ele falou comigo. O que Ele falou? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu irmão como a ti mesmo, como eu te amei. É isso. E a hora que a vida te cobrar, fala, você não pode fazer assim. Eu falo, eu faço porque Jesus falou que eu tenho que fazer assim. E aonde que Ele falou? Na palavra. Então você tem sua vida sustentada. Mas aconteceu tal coisa com você. Mas eu creio que o meu Deus é poderoso para até do mal Ele transformar em bem. Porque Ele pode, Ele tem poder para todas as coisas. Então quando a gente tem fé, não é que a vida fica mais sem problemas, ela fica mais fácil de ser levada. Porque eu sei com quem eu estou. Um mês atrás minha irmã engravidou e perdeu o bebê. Falei com ela, minha filha, a tudo dai graças. Mandei umas flores para ela, escrevi um cartão e disse, Deus sabe de todas as coisas, nós não sabemos de nada. E a tudo nós damos graças. Porque se Ele tirou esse neném, porque não estava certo. Alguma coisa errada estava, porque Ele não negará bem algum aos filhos dEle. Ele não nega. Ele é Pai, Ele não nega. Mas se a gente está longe dEle, a gente vive o sofrimento. Sabe por quê? Porque não pediu orientação à luz, aquele que sabe de todas as coisas. Porque a nossa prepotência, o nosso orgulho, a nossa vaidade nos afasta dEle. Eu sei, sabe nada. Não sabemos de nada. Eu falo com Jesus, faça eu ver, Senhor, porque eu não enxergo nem o óbvio que está na minha frente. E acho que sei das coisas, sei nada. E quanto mais eu caminho com Ele, mais dependente dEle eu sou. Não dependente como um filho, que é aquele que não caminha sozinho. Não, dependente de uma relação de amor. Vocês compreendem? Que a gente não pode viver sem aquele amor do Pai. A gente não pode viver sem aquele amor. Né? Eu sei que eu dependo dele. Se cada um de nós aqui hoje respira e está vivo, porque estamos ligados no Criador. Estamos ligados nele. A hora que ele não nos quiser mais, ele nos desliga. E ontem chegou um pai atordoado no CTI, porque o filhinho dele operou do coração, está grave, está em morte cerebral. E ele chegou, ele é da roça, ele chegou e falou assim, eu quero que a senhora desligue tudo. Eu vim para desligar. Falei, meu senhor, vamos conversar. Em quem que o senhor crê?
em Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tirava o chapéu. Eu falei, e o que ele disse da morte? Todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Eu, como médico, o Senhor, como pai, não temos autoridade de desligar nada. Porque um só é o Senhor. Ele é Deus da vida e Deus da morte. Como a gente não... O processo de morrer, existe um processo. A criança irá no momento que ele determinar. Enquanto a gente não entende isso, a gente se curva nesse mistério. A gente se curva e entregamos a ele tudo isso. Agora o seu filho precisa da sua autorização para morrer. Autorize e fala com ele, pode ir. Volta para a casa do pai. Tenha coragem, eu estou aqui do seu lado. A gente fala às vezes chorando muitas vezes. Mas a gente fala na fé, na certeza que eu devolvo aquilo que não me pertence. E quando a gente caminha nessa certeza de que vamos estar todos juntos com o Pai, e que viemos nessa caminhada, igual eu comecei a falar com vocês, que nós parecemos aquele povo de Deus que estava no Egito em busca da terra prometida, nós viemos sem nada, e vamos voltar e nos apresentar diante do Pai sem nada. Afirmo para vocês que nem prestígio nós levamos. Nós só vamos levar o amor que a gente tiver vivido. Porque diante de Deus não precisa mais de fé. Nós vamos vê-lo, olha que delícia que vai ser isso. Nós vamos vê-lo. Nós vamos poder abraçar e falar, Jesus, bem que falaram que isso era um espetáculo. Porque é um espetáculo. Então é essa caminhada, caminhar nessa certeza que a hora que o barco está pesado, que a onda vai, você fala, agora eu morro. Agora a situação é preta para o meu lado. Você sabe que Deus está com você. E não é fácil fazer uma caminhada de fé. Mas é possível. Há uns anos atrás, 8 anos fez agora na semana do 7 de setembro, eu enterrei um homem que eu achava que eu ia casar com ele. O Sérgio teve um acidente e morreu. Não é fácil enterrar quem a gente ama, não é? Não é. E aí, eu fui receber o corpo, que era um acidente, e aí eu examinei ele depois de morto, porque eu tinha que ver tudo que tinha acontecido, fui vesti-lo, né, prepará-lo, escolhi a urna. Os pais dele não deram conta de ir, eu fui. Então foi a única pessoa que via ele morto, eu e minha irmã. E a minha irmã ficava atrás de mim, ela e os homens lá na funerária, achando que eu ia cair. E ela andava atrás de mim e falava, Jaque, para de andar atrás de mim, porque eu sei quem me sustenta. Eu sei quem nesse momento me carrega, porque senão eu não fico de pé. Né? Por muito tempo eu fiquei assentada. E eu falava com Jesus assim, Gê, senta aqui. Eu tô sem... Parece que eu fui atordoada, Senhor. Eu estou sem rumo, estou assim esquisita. Fica sentado comigo, eu preciso ficar sentada só um pouquinho. Depois eu entro no caminho outra vez. E é nessa hora que você sabe que perde, que as coisas, que você vai questionar tantas coisas. Você sabe que o sentido de tudo é só Ele. É só Ele. Fala, nada me pertence, nada nos pertence. E o dia que a gente vive com essas relações, saber que nada nos pertence, a vida fica melhor. Saber que a nossa vida é um desapego a começar da gente mesmo. Porque se eu sei que eu posso morrer hoje, eu vou te tratar super bem, né, Flávia? Porque pode ser meu último encontro com você. Assim os casais vivem melhor. Marido e mulher vivem melhor. Pais e filhos vivem melhor. Todo mundo que você encontrar, você trata melhor. Porque pode ser seu último encontro. Pode ser. Quem te garante que nós vamos viver até 80? Nada nos garante. Então, nós precisamos de ter uma consciência dessa caminhada. Somos peregrinos, gente. Somos caminhantes. Estamos aqui a caminho de volta da casa do Pai. Mas, se eu puder sugerir uma coisa no coração de vocês, eu não sei em que fase da caminhada vocês estão. Escolham Jesus como caminhante. Que Ele seja o grande companheiro de vocês. Vocês vão viver momentos de dúvida, vocês vão viver momentos de medo, vocês vão viver momentos de arrebatamento, vocês vão achar que vai enlouquecer de tanta alegria diante da presença do Senhor. Vocês vão viver tantos momentos com Ele, mas não o deixem. Vocês estão tendo a oportunidade de encontrar com Ele. Agarrem para nunca mais perder. A conversão virá a cada dia, à medida que vocês viverem a fé. Cada coisinha que vocês entregarem para Deus e a coisa for sendo solucionada, vocês vão mudando e transformando o comportamento de vocês. Vocês vão vendo que tudo é Ele, tudo resume nele, que tudo Ele pode, que igual o Jesus não há. Eu falo que Ele é doce, tão doce quanto o mel, que se vocês experimentarem, vocês nunca mais o deixarão. Tenham tempo de oração. Vocês estão com a coisa mais importante que uma pessoa pode ter na vida, chama Bíblia.
Leiam a palavra, estudem a palavra, comam a palavra de Deus até que ela saia nos seus poros. Conheça e viva da certeza. Se tem uma certeza que vocês podem ter no coração, é que Jesus caminha conosco. Ele disse: e eis que estou convosco todos os dias até o final dos séculos. Ele não disse que existia final de semana, feriado, carnaval, réveillon. Estou convosco todos os dias. Nós é que nem sempre estamos com Ele, mas Ele permanece conosco, porque Ele não consegue ficar longe de nós, por amor. Quem ama quer ficar perto, quer cuidar. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Gostaria que vocês ficassem em silêncio agora, pensando em tudo isso, olhando para Jesus e com a certeza de que Ele caminha aí do ladinho de vocês, do ladinho. Sinta a presença dEle, sinta o cheiro dEle. Enquanto eles vão cantar para vocês, experimentem a presença do Senhor, fala com Ele, do seu coração para o coração dEle, com a certeza de que Ele ouve vocês, e vocês terão todas as respostas que hoje agonia seu coração. Creia, igual Jesus não há. Ele não tem preço. Para tudo mais vocês vão gastar em Mastercard. Jesus não tem preço.